Ui, tá gravando, porque você não me avisou? Você pode ter me avisado, né? Só porque você tirou folga na entrevista passada, deixou o Chico aqui, você tem que me avisar. Ó, oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horário que passa esse vídeo, então vou falar todos os horários, tá? Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, boa tarde para quem é de tarde. Então, mas um entrevistado, que esse entrevistado é sensacional, não é? Né, Olavinho? Ó, esse entrevistado, eu vou falar a ficha técnica dele. Tá chique aqui o negócio, tem até ficha técnica. O cara é jornalista, escritor e criador do grupo Cartas Perdidas. É, eu tava escrevendo a minha carta aqui, ó. Prepare-se para quem que eu vou mandar ela. Ó, segredo. Ó, Cartas Perdidas, corrente do bem que espalha por aí. Palavras de fé, esperança e amor. Chique. É, quem é ele? É Guilhermo Codazzi. Será que eu falei certo? Codazzi. Ele coda muito, né? Ele acorda muito. Que piada péssima. Guilherme, é com você aí, vai. Olá, doutor, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre o projeto Cartas Perdidas e é sempre um prazer falar sobre esse propósito. Bom, prazer é todo meu, tá no house. Então, vamos à primeira pergunta. Como surgiu o grupo Cartas Perdidas? Um projeto. É interessante, o projeto surgiu entre 2011 e 2012, quando eu, que sou jornalista e escritor, escrevia poemas e crônicas e espalhava esses textos por meio de cartas em locais públicos e também enviava esse material pelo correio para desconhecidos, com o objetivo de estabelecer uma ponte, uma comunicação analógica em tempos tão digitais, né? Então o objetivo era fazer como se uma mensagem fosse atirada ao mar e encontrasse um náufrago em outra praia. Era uma proposta de reflexão sobre esses tempos em que estamos todos conectados pelas tecnologias, né, pelas ferramentas tecnológicas, pela internet, e ao mesmo tempo estamos desconectados uns dos outros, né? A gente vê pouca empatia hoje em dia, às vezes a gente não conhece nem o nome do nosso vizinho, né? Então era uma proposta de provocar uma reflexão quanto a isso. No final de 2018 e início de 2019, o projeto ganhou um braço social. Foi durante uma atividade para a qual fui convidado no Parque Vicentina Aranha, que a proposta era espalhar cartas pelo parque com mensagens de Natal e Ano Novo. E isso foi feito, mas eu pedi que fosse aberto para que todos os frequentadores pudessem escrever. Então houve uma mudança, né? Antes apenas eu escrevia textos literários e isso passou então a abranger mais pessoas e foi muito interessante ver a resposta do público, o pessoal gostou muito. E em janeiro, graças a esse embrião, nós começamos também a espalhar palavras de fé, esperança e amor para outras pessoas. Então foi criada uma rede, uma corrente do bem, com uma série, dezenas, centenas já de voluntários, doando palavras, doando cartas, mensagens positivas para asilos, orfanatos, para a população de rua, para hospitais, para abrigos de crianças em situação de vulnerabilidade, Fundação Casa. A gente já foi a muitos lugares e já tocou muitos corações e também foi tocado. Então, a Cartas Perdidas hoje é uma grande corrente do bem em que cada voluntário é um elo muito importante. E o nosso propósito é espalhar palavras de amor ao próximo, porque o amor se multiplica quando é compartilhado. Ó. Verdade. Lá vai a segunda pergunta. Preparado? O que mudou na sua vida depois das Cartas Perdidas? Depois de ter criado esse grupo Cartas Perdidas, o que mudou? Olha, eu posso dizer, em linhas gerais,
que, olhando hoje em retrospectiva, eu acredito que a carta perdida era eu, e me encontrei neste projeto com a ajuda de voluntários tão incríveis quanto esses que nós temos hoje. Nós temos crianças, idosos, professores, cantores, palhacinhos, nós temos um leque variado de pessoas que contribuem com as cartas perdidas. E as cartas mudaram muito a minha vida. Costumo dizer que eu sou apenas um dos muitos carteiros que fazem parte do projeto. É um propósito de vida. Isso acaba se tornando um propósito, que é o foco que nós temos no nosso dia a dia. Tenho meu trabalho como jornalista, como escritor, mas Cartas Perdidas tem um lugar especial. É diferente de todo o resto. É um propósito de vida. Eu acredito que quanto mais nós doamos, mais nós recebemos também. Então toda carta que eu escrevo para alguém pode tocar o coração dessa pessoa, mas toca o meu primeiro, já que quando eu estou ali com a caneta e o papel, eu estou num diálogo comigo mesmo, né? Primeiro. Então, as cartas mudaram decisivamente a minha vida. Eu acredito que eu tenho trabalhado muito a empatia, que é um artigo raro nos dias de hoje, né? Então, o amor ao próximo, ele é transformador. Bacana. Gostou? Ó, lá vai a terceira pergunta. Essa terceira pergunta é boa, é boa, é boa, é boa. Define em uma palavra o voluntariado. Em uma, tá? Em uma. Voluntariado, para mim, pode ser definido com uma palavra, que é amor. Não é mesmo? Falando em carteiro, o maior carteiro da história, na minha opinião, foi Paulo de Tarso, com suas cartas que mudaram o mundo, né? E ele escreveu aos Coríntios que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Oh, né? Me emocionou, gente. Ai. Agora, quarta pergunta. Tem alguma cartinha que o Jaiminho te trouxe que te emocionou? Doutor, com certeza posso te afirmar que todas as cartas nos emocionam. Umas mais do que as outras, mas nós colocamos a emoção em cada uma delas. Isso possibilita que nós tenhamos retornos que nos fazem entender que é um propósito muito maior do que apenas espalhar pedaços de papel por aí. É um propósito, na minha opinião, eu acredito que é um propósito que tem alguém lá em cima que escolhe muito bem onde essas cartas vão chegar, qual será o destinatário de cada uma delas. Então nós já tivemos depoimentos, por exemplo, de pessoas que receberam essa carta e decidiram continuar vivendo, estavam com pensamentos negativos, estavam até mesmo pensando em tirar a própria vida, e que ao ler uma mensagem com uma palavra positiva, com uma palavra de ânimo, como por exemplo, tente de novo, tente mais uma vez, decidiram tentar e estão hoje muito bem. Então as cartas, elas têm realmente esse poder, não são pedaços de papel, nós espalhamos sementinhas de fé, esperança e amor. E talvez a carta mais difícil que eu já escrevi particularmente tenha sido uma carta para um paciente oncológico em estado terminal, que já não se alimentava mais, estava muito revoltado com o diagnóstico, e me foi dada a missão de escrever uma carta para ele. E foi uma carta muito difícil de ser escrita, mas que foi muito importante. Ele gostou muito da carta, ele voltou a comer, a se alimentar, e teve uma postura mais forte diante do quadro que era inevitável. Mas foi uma carta que realmente eu pedi uma ajuda lá para o Papai do Céu para escolher as palavras certas. Gostei, ó.
Me emocionando de novo, pai. Eu não posso. Dia 7 eu fico mais velho, o coração não aguenta. Vamos para a quinta pergunta. E como faz para fazer parte do grupo Cartas Perdidas? Guilherme Guilherme Codazzi. Como que faz parte? Como que faz para fazer parte desse grupo maravilhoso? E também deixa uma mensagem positiva pro público e pro pessoal nesse tempo de pandemia aí, esse tempo que o Brasil tá passando aí. Deixa uma mensagem positiva pro público, pessoal, seus fãs, pros carteiros. E aí, quer se tornar parte dessa corrente do bem? As portas estão sempre abertas e cada um contribui da forma como pode e como entende que seria a melhor maneira. Nós temos diferentes tipos de ação. Temos as ações cotidianas, que são as ações em que nós simplesmente escrevemos mensagens e espalhamos pelas cidades. Pode ser numa praça, num banco, um ponto de ônibus, numa mesa de um café. A ideia é fazer com que essas palavras positivas, essas sementinhas, circulem por aí. E temos também as ações coletivas, que são ações em que visitamos orfanatos, asilos, hospitais, enfim, uma série de pontos estratégicos, geralmente com populações vulneráveis que precisam muito de uma palavra positiva. E cada um, isso é muito interessante nessa corrente do bem, contribui da sua forma, coloca a sua personalidade, a sua impressão digital. Vou dar um exemplo. A Sofia, que é uma adolescente sensacional aqui de São José, ela decidiu fazer as cartas no formato de origamis, aqueles passarinhos de papel. Então ela escreve palavrinhas muito bonitas, positivas, e elas ganham asas com os origamis. Nós temos um lema que é: palavras são como pássaros, liberte-as. Afinal, no nosso peito não bate uma gaiola, e sim um par de asas. E Cartas Perdidas acredita que o amor se multiplica quando compartilhado, e ele é o melhor remédio. Se você tiver interesse, ajude-nos nesse propósito, que é espalhar essas sementinhas de amor por aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. Isso, tem que ser assim mesmo. Essa mensagem positiva. E, pra quem viu, você escutou o Guilherme aí, né? É Guilherme. É Guilherme ou Guilherme? Guilherme ou Guilherme? Guilherme ou Guilherme? Guilherme ou Guilherme? Né? É Gui. O pessoal chama ele de Gui. É Gui. Não é Gui. Gui é por centímetros. Gui. Então, faz igual que o Guilherme falou aí. Procura aí. Tem Instagram, Facebook. Tá tudo aqui, curte aí, e vem fazer parte também dos Cartas Perdidas, viu? Guilherme, prazer foi meu. Muito obrigado por ter aceito o convite aí para estar aqui no Tá no House. E quem sabe não, quem será? Quem será o próximo entrevistado? Você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí nos vídeos aí e bora pra frente que atrás vem gente, viu? E eu vou aqui pra trás, aqui, Tchau!